Oi gente, graça e paz! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Segredo do Casamento. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando o acrônimo CASADO. Já trabalhamos a letra C, que se refere à conquista, a letra A, que se refere à autoridade, e hoje nós vamos trabalhar a letra S, que se refere à sexualidade, a apreciar o desejo do marido na intimidade sexual. O autor coloca alguns exemplos, eu acho alguns deles bem pertinentes. Ele fala sobre uma mulher que não queria mais ter relação sexual com seu marido porque sentia que ele era distante emocionalmente dela. E então ela falou, enquanto ele não me corresponder emocionalmente, eu também não vou correspondê-lo sexualmente. E através de alguns momentos que ela teve com Deus, Deus falou ao coração dela e disse assim para ela, quem é a pessoa que tem mais tempo de caminhada na vida cristã? Quem deveria ser a pessoa mais madura aqui? E aí ela sabia que a pessoa mais madura na fé era ela. Então ela decidiu mudar de atitude, decidiu, como fala o livro, ministrar sexualmente a seu esposo. E ela decidiu fazer isso porque ela entendeu o que a palavra de Deus fala e ela fez como para o Senhor. E depois disso ela teve um resultado maravilhoso porque o marido foi se abrindo com ela, conversando, se envolvendo emocionalmente com ela. Então, é importante a gente lembrar que nós mulheres somos um pouco diferentes dos homens. Para nós mulheres, primeiro nós queremos que o marido alcance a nossa alma para depois alcançar o nosso corpo. E para os homens é o contrário. Se você alcançar o corpo dele, aí sim você terá direito à abertura da alma dele. Ou seja, para o homem, essa questão do sexo tem muito a ver com respeito. E quando ele é privado disso, quando ele é privado do sexo, ele se sente extremamente desonrado e desrespeitado. Quando essa esposa que eu citei agora no exemplo decidiu deixar suas barreiras de lado e fazer aquilo que a palavra de Deus fala, eles decidiram chutar o diabo para fora da cama. Isso mesmo, por quê? Porque muitas vezes você já deve ter ouvido essa frase, que antes do casamento o diabo vai fazer de tudo para que você se envolva sexualmente com o seu noivo, com o seu namorado. E depois do casamento ele vai fazer de tudo para que vocês não tenham mais intimidade sexual. E isso é uma verdade, vale a pena a gente pensar sobre isso. Às vezes é colocado conflitos, brigas, coisas pequenas que vão tomando uma proporção tão grande no casamento que às vezes o casal já não tem mais intimidade sexual como deveria. E isso causa muitas coisas ruins para o casamento. E nós mulheres devemos estar atentas sobre isso. Quando você o priva de sexo, você está mexendo com a parte muito profunda dele, que é o respeito. E às vezes, nós mulheres, o que a gente fala pro marido? Olha só, tenha olhos só pra mim. Não quero que você olhe nenhuma mulher, e a gente é bem taxativa nisso. Mas ao mesmo tempo, a gente priva o marido daquilo que ele deve merecer, daquilo que ele deve ter, que é o sexo. Então não soa meio incoerente isso? Eu falar assim pro cara, não olhe pra ninguém, mas você não vai ter nada comigo? Um fato que a gente precisa se lembrar também, a maneira como o homem vê sexo e como uma mulher vê sexo são totalmente diferentes. Claro, tem coisas que se interligam, mas o homem é muito mais visual, ele é atraído pelo aquilo que ele vê. E nós mulheres, às vezes também, claro, mas tem outros pontos que nos atraem muito mais. Vamos pensar na seguinte situação, digamos que quando você está tomando banho, que você sai do banheiro, você pode perceber isso. Quando você sai do banheiro e vai até o quarto trocar de roupa, ou anda pela casa, às vezes de uma maneira mais confortável, não tem as crianças ali, você pode perceber que o seu marido já está só de olho em você. Até mesmo quando você sai do banho, que você vai trocar de roupa, se ele está fazendo alguma coisa, ele para de prestar atenção no que ele está fazendo e olhinho em você. E com você, talvez seja um pouco diferente. Quando ele sai do banho, ou quando ele vai se enxugar, ou quando ele está vindo para o quarto para trocar de roupa, talvez o que você presta mais atenção. Olha, não molha o tapete, não tira o tapete do lugar, não deixa a toalha molhada em cima da cama. A maioria das vezes é assim. Viu como nós somos diferentes? O homem é muito mais visual e muito mais atraído por aquilo que ele vê do que nós mulheres. Porque nós mulheres geralmente somos mais atraídas por essa questão de abertura emocional, de conversar. Isso nos atrai muito mais quando o esposo conversa com a gente, nos elogia, quando ele está ali nos paquerando. Isso atrai muito mais para nós do que o visual. Quero ler para você um trechinho de um texto bíblico que está em 1 Coríntios 7, versículo 5.
Paulo fala assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Aqui deixa claro na palavra de Deus que nós devemos nos esforçar para ter essa questão da satisfação sexual no casamento, ou seja, devemos estar atentas quanto a isso, mantendo nossas anteninhas ali ligadas. Estou satisfazendo as necessidades do meu marido sexualmente? Ele usa um outro exemplo de uma jovem que todo domingo vai para a casa dos pais para almoçar juntos. E um dia ela pegou e ligou para a mãe e falou: mãe, hoje a gente não vai, nós decidimos que não vamos. E a mãe pegou e disse: mas por que vocês não vêm hoje? Aí ela falou: porque meu amor tá com fricote. Aí a mãe falou: mas como assim? Aí ela falou: é porque já tem 7 dias que nós não temos intimidade sexual. A mãe não hesitou, de maneira gentil, disse assim para ela: você deveria estar envergonhada de si mesma. Por que você o priva de algo que não leva nem tanto tempo e que faz ele tão feliz? Na hora, a filha, claro, ficou toda desconcertada, envergonhada e falou: mãe, eu não acredito que você está falando isso. Mas depois, quando ela foi pensar, ela realmente viu que os pais dela têm um casamento feliz, um casamento duradouro, e ela acredita que seja também por causa disso, porque a mãe sempre se preocupou com isso, sempre se preocupou com a necessidade do seu esposo na área sexual. Agora, a questão da sexualidade é algo que faz o ciclo insano girar com pressão, gente. Às vezes a gente não tem noção do quanto isso afeta o casamento, mas afeta. Como a gente tem falado ao longo do curso, são várias coisas que nós fazemos que faz parar o ciclo insano e girar o ciclo energético. Mas o sexo é algo muito importante na vida de um homem. Então, temos regras de ouro que podem nos ajudar nesse percurso. Para o homem, ele gosta do sexo simplesmente pelo que o ato é para ele. É um ato prazeroso que traz satisfação. Para nós, a questão da intimidade no falar, a comunicação, um ouvir ao outro, gera mais essa questão da intimidade, de estarmos ligados. Para o homem, não. O que gera mais essa intimidade é a questão sexual. Quando temos uma intimidade sexual, na visão deles, estamos ligados, estamos íntimos. Outra coisa que nós devemos falar é que uma dose de respeito vale muito mais do que uma dose de Viagra. Sabia que quando você trata um homem com respeito, isso o atrai muito mais a você? Isso o excita muito mais do que talvez se ele tomasse um Viagra? É verdade. Quando um homem se sente respeitado, se sente lisonjeado, se sente o máximo porque você o coloca nessa posição, ele se sente muito mais atraído por você. E aqui o autor fala de uma coisa muito séria também, sobre casais que tiveram problemas no casamento nessa área e que acabou acontecendo um adultério. E aí ele fala sobre, por exemplo, a parte do homem, que o homem estava com uma mulher, né, ele estava cometendo adultério com uma outra mulher. E o que acontece? Na verdade, não era essa mulher não era toda essa coisa, mas o fato da mulher mostrar o respeito, o colocar lá em cima, colocar ele num pedestal e falar todas as qualidades que ele tem, fazia com que ele se sentisse atraído por ela e que ele quisesse manter aquele caso com aquela mulher. E a esposa, ainda bem que ela teve sabedoria, conseguiu identificar todas essas questões que ela falhou para tentar reverter essa situação. E às vezes a gente pode pensar, mas se meu marido me ama, por que ele é tentado por outras mulheres? E aqui também é algo muito importante que eu quero falar com vocês. Às vezes o seu marido vai se sentir tentado nessa área sexual e ele vai ter o desejo de compartilhar com você. E para você isso vai ser o fim. Às vezes ouvir dele assim, olha, não tá bom a quantidade de vezes, tô tendo alguns problemas, às vezes eu tenho visto mulheres e tenho me sentido atraído, tem sido difícil para mim. Claro, isso para nós mulheres é muito difícil. É algo que mexe demais com a gente fica abalada quando escuta esse tipo de coisa. Mas preste atenção, se o seu marido vem compartilhar com você uma luta nessa área, ele quer que você escute, ele não é um cara mal intencionado. Se ele fosse mal intencionado, ele estaria escondendo isso de você. Ele é bem intencionado
porque ele está se sentindo vulnerável nessa área e ele precisa da sua ajuda. E por que às vezes a mulher fica tão mal? Porque ela já acha que pelo fato dele se sentir atraído por outra mulher, fisicamente falando, quer dizer que ele já está em conversa com ela, quer dizer que está acontecendo algo mais, que ele deve estar mentindo, mas não é uma verdade. Para os homens funcionam diferente do que para nós mulheres. E às vezes quando o marido vai compartilhar uma coisa assim, na hora a mulher já o repreende, já é muito taxativa, já, sabe, vai assim de sola. E isso faz com que o cara se feche. Então, tenha sabedoria. Se o seu marido compartilhar alguma coisa nesse sentido, por mais que doa, por mais que seja difícil, tenha sabedoria. Ouça. Eu sei que é complicado, mas escute o que ele está dizendo e tente melhorar nessa questão. Um homem acaba respondendo por aquilo que ele vê. Então, como ele vê alguma mulher atraente, com decote, alguma coisa assim, não é algo que às vezes ele procurou, mas às vezes ele chega num lugar e encontra alguma situação dessa, às vezes ele responde dessa forma, ele acaba se atraindo. Não é uma coisa que ele quer e ele precisa que você compreenda as lutas que ele tem. Da mesma maneira que o seu esposo tem lutas, se você tem um filho homem, seu filho homem sofrerá as mesmas lutas. E como você gostaria que a sua nora tratasse o seu filho? E quando algo acontece assim, você pode ter duas opções que vão te ajudar. A primeira, faça tudo o que puder para dar-lhe a abertura sexual que ele precisa, mesmo se em algumas ocasiões você não estiver no clima. E número 2, diga que você está tentando compreender que ele é tentado sexualmente e de maneiras que você não entende. Conforme você permitir que ele converse sobre as lutas que ele tem, terá cada vez mais oportunidade de ser amiga dele, assim como sua amante. E aqui, como o autor fala amante, é nesse sentido de não deixar a chama apagar, o fogo apagar dessa questão sexual. Se o seu marido sentir que você não respeita as lutas que ele tem, ou o desejo que ele tem por você e a masculinidade dele, ele vai se afastar de você. Mas ele precisa de você. Você sabia disso antes do casamento. À medida que você sabe da necessidade dele e busca satisfazê-la, você também verá ele satisfazendo as suas necessidades. Então aqui o autor usa algumas coisas que a gente pode ajudar nessa questão sexual. Primeiro, você responder sexualmente a ele com maior frequência e iniciar o sexo periodicamente. Não deixe se afastar muito tempo de uma relação para outra. Para isso é importante que vocês tenham uma boa comunicação, conversem, veja o que é a necessidade de um e o que é a necessidade de outro e entrem em um consenso. Número 2, você compreender que ele precisa de abertura sexual, assim como você precisa de abertura emocional. Você reconhecer as tentações sexuais dele sem ficar com medo de que ele seja infiel ou sem envergonhá-lo. Você não tentar fazer com que ele se abra verbalmente para você privando do sexo. Ou seja, não vou ter relação com você até que você não se abra comigo. Isso aí não vai acontecer, ele não vai se abrir. Enquanto você não entender essa necessidade dele de sexo, ele também vai se recusar na sua necessidade emocional. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês, para a gente encerrar o capítulo. Os períodos de perda de emprego, perda de um ente querido, gestação e lactação são momentos muito propensos para que o marido, às vezes, caia em adultério. Então, quando acontecer dele perder o emprego, ele se sente muito vulnerável. Quando ele perde um ente querido, quando acontece uma situação, por exemplo, na gestação, nessa questão da lactação, que às vezes a mãe está muito envolvida com o bebê, às vezes o marido ele se sente muito, vamos dizer assim, perdido, né? Ele se sente vulnerável. Então eu quero dizer para você, esteja atenta. Eu sei que nós temos nossas obrigações, mas esteja atenta nesta questão. Isso não é para ser um peso para você, não é para ser um peso. Mas, dentro do casamento, nós também temos as nossas responsabilidades e precisamos nos lembrar delas. Eu quero que vocês se lembrem que os homens também estão sendo trabalhados em ter essa abertura emocional que nós, mulheres, necessitamos. Da mesma forma que nós estamos aqui aprendendo a como lidar com o marido e como mostrar respeito a ele, ele também está aprendendo a como mostrar amor por você. E por fim, existem algumas dúvidas que algumas mulheres têm. Claro que vão existir períodos que você está passando por alguma doença, você está passando por alguma situação que a impede de ter relação sexual. Então, quanto a isso, eu quero deixar você um pouco tranquila. Por exemplo,
Existem situações que é uma gestação de risco e que a mulher não pode ter relação sexual. Então o casal precisa estar bem conectado, tendo uma boa comunicação, né, e estarem ajustados nessa questão. Outro fato também, que às vezes as mulheres têm muitas dúvidas, o pós-parto, que a mulher deve seguir ali os dias de dieta ou os dias de abstenção sexual por conta que fez uma cirurgia. Gente, é preciso seguir as prescrições médicas, é preciso fazer o que o médico está dizendo, porque o médico sabe. Então, assim, claro, tem casos que a mulher se priva da questão sexual porque ela não quer, porque tá cansada, porque eu tô sentindo uma dor de cabeça, porque foi muito puxado no trabalho, porque isso ou aquilo que não são coisas emergenciais. Então eu quero deixar isso bem claro. E existem questões que são questões urgentes, emergenciais, uma cirurgia, uma doença grave, uma situação de gestação de risco, que a mulher não pode naquele momento ter uma vida sexual ali, todos os dias, né, tendo relação sexual. Então a gente precisa também entender esses fatos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero vocês até a nossa próxima aula. Tchau!